E aí, peoples, tudo bom? Aqui é o Guilherme Augusto falando. Vamos resolver mais essa questão de eletrostática, uma questão de força eletrostática. Suponha que duas pequenas esferas A e B, eletrizadas com cargas de sinais opostos e separadas por certa distância. Então, essa informação aqui, ó, de sinais opostos é interessante para a gente, se a gente está falando aqui de eletrostática. E principalmente, como é o objetivo da questão, se a gente já for olhando as alternativas, é falar de força elétrica. Estão separados por certa distância. A esfera A tem uma quantidade de carga duas vezes maior que a esfera B, e ambas estão fixas num plano horizontal. Então, OA tem uma quantidade de carga duas vezes maior que a esfera B. Beleza? Supondo que as esferas troquem entre si forças de atração FA e FBA, podemos afirmar que a figura que representa corretamente essas forças é. Então, people, ele já te falou aqui, ó, que a força é de atração. E por que é uma força de atração? Olha aqui, ó, são cargas de sinais opostos. Os sinais opostos se atraem e os sinais, de mesmos sinais, eles vão ser repelidos. Então, people, o que vai acontecer? Aqui a gente está falando de uma questão de força elétrica. E quando a gente fala de força elétrica, a gente tem que lembrar de uma coisa muito legal que eles costumam mais perguntar em relação ao par peso e normal do que propriamente dito na força elétrica. A gente tem que lembrar que a força elétrica ela é sempre feita em par. E esse par a gente pode considerar ele sendo um par de ação e reação. Então a força elétrica ela vai ser sempre impar, beleza? E ela a gente considera sendo um par de ação e reação. Quais são as características que diz isso pra gente? Primeiro, elas têm sentidos opostos. Seja no momento da atração ou da repulsão, as forças vão ter sentidos opostos, beleza? Segunda coisa, elas vão agir em corpos diferentes. Lembra, o peso e a normal não é um par de ação e reação porque estão agindo no mesmo corpo, beleza? Então a gente tem sentidos opostos, corpos diferentes. E terceiro, elas possuem a mesma intensidade. O módulo da sua intensidade é igual, né? Só lembrando, né, para quando a gente fala de vetor, a gente tem que ter o quê? Sentido, direção, né? E temos que ter a intensidade desse vetor. Esse vetor força, né, tem sentidos opostos e mesma intensidade. E tem uma que pouca gente lembra, né? Possui o quê? Possuir a mesma natureza. Então aqui a gente tem o que? A força elétrica, o par de força elétrica, ambas sendo o que? Uma força de campo. Então, peoples, essas são as características que a gente tem que lembrar referente ao par de ação e reação. E aí, olhando para isso, o que a gente vai marcar? A gente vai excluir algumas primeiramente. Quando a gente falar aqui na D e na E, a gente vê que é só o que? É só uma força. A gente não tem um par de forças, então a gente vai acabar excluindo, porque aqui, ó, é como se somente presta atenção, F de B em A, como se fosse somente a partícula B fazendo uma força em A. Mas não, a força é o que? É impar. Ao mesmo tempo que a partícula B faz uma força em A de atração, A também vai fazer uma força em B de atração. Então, por esse mesmo motivo, a D e a E tá excluídas. E aí a gente vai A gente vai ficar em dúvida entre A, B e C. O que normalmente a gente pensaria em marcar, que a gente poderia até cair em tentação, seria marcar C. Justamente por causa dessa informação aqui, ó. A tem uma quantidade de carga duas vezes maior que a esfera em B. Aí a gente até ia supor, né, que A faria mais força do que B, a força que tem A é maior. Enfim, peoples, quando a gente vai calcular a força, né, a intensidade dessa força, a gente vai usar a lei de Coulomb, né,
que é F é igual módulo das cargas dividido por D ao quadrado, que é a distância ao quadrado. A gente vai multiplicar o valor de uma carga pela outra para chegar numa mesma força para as duas. Então a gente acaba, por esse motivo, devido à fórmula de Coulomb e também ser um par de ação e reação, né, que vai possuir a mesma intensidade, a gente acaba marcando a letra A na nossa questão. É um tipo de questão que é recorrente, de vez em quando aparece em vestibulares quando eles querem pegar nesse ponto do vetor. A gente tem que sempre lembrar que pelo sinal a gente vai definir se é atração, como for o caso, ou repulsão, e os vetores eles vão ter o quê? Que ter o mesmo tamanho, porque têm a mesma intensidade. Beleza, pessoal? Até uma próxima. Valeu, até mais.